Lei 20. Não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Bloco 1. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um imã invisível que faz todo mundo disputar a atenção delas, enquanto outras se esforçam ao máximo, entregam tudo que têm e, mesmo assim, são tratadas como mero detalhe descartável? Ou pior, você já se viu no meio do fogo cruzado de uma briga que não era sua, tentando ajudar dois lados ou escolher um parceiro, para no final ver todo mundo se desgastar e você sair como o único prejudicado da história? A verdade é que a maioria de nós comete um erro ingênuo e devastador. A pressa de se entregar, de escolher um lado e de dizer sim. Achamos que vestir a camisa imediatamente, jurar lealdade cega ou entrar de cabeça nas discussões do trabalho e da família é o que demonstra valor e caráter. Mas no jogo do respeito e da influência real, o compromisso precipitado é a forma mais rápida de se tornar previsível, barato e manipulável. Hoje você vai aprender um dos segredos mais profundos do magnetismo e da soberania pessoal. Não se comprometa com ninguém. Mantenha-se como um prêmio desejado por todos, e jamais deixe que te arrastem para o caos das brigas alheias. Quando você recusa entregar o seu passe de primeira, a dinâmica do ambiente se inverte completamente. Em vez de você mendigar atenção ou buscar aprovação, são os outros que passam a competir pelo seu apoio, aumentando seu valor a cada dia. E quando o circo da discórdia pega fogo ao seu redor, quem não tem lado assiste de fora, preserva energia e entra na hora exata para colher os frutos. Neste conteúdo, você vai entender como cultivar uma aura inatingível que desperta fascínio imediato, como gerenciar as expectativas dos outros sem criar inimigos e como lucrar com o desgaste das rivalidades ao seu redor. E para você entender o poder avassalador dessa estratégia quando aplicada na prática, preste atenção nesta história de pura maestria. Em meados do século XVI, uma jovem líder assumiu o comando de uma nação à beira do colapso. O reino era pequeno, financeiramente fragilizado e cercado pelos impérios mais temidos do mundo. Assim que sentou no trono, a pressão explodiu de todos os lados. O parlamento exigia que ela se casasse imediatamente. Reis e príncipes das maiores potências mundiais faziam propostas, mandavam presentes e faziam ameaças veladas de invasão caso ela não escolhesse o marido para governar ao seu lado. Se ela se casasse com um príncipe estrangeiro, a sua nação seria engolida por um império vizinho. Se escolhesse um nobre local, desencadearia uma guerra civil sangrenta entre os rivais internos. Qualquer escolha apressada significaria entregar a sua coroação e a independência do seu povo. O que ela fez? Ela utilizou a tática mais refinada do não comprometimento. Ela não disse sim e jamais disse um não definitivo. Durante mais de 4 décadas, ela manteve todos os poderosos da Europa em um estado constante de cortejo. Acenava com a possibilidade de casamento para um rei quando precisava evitar uma guerra, depois dava esperanças a um príncipe rival para fechar um tratado comercial lucrativo. Ela sorria, aceitava as homenagens, permitia que disputassem a sua mão, mas mantinha o seu coração e a sua assinatura totalmente livre. Ela fez os maiores impérios da época girarem ao seu redor como satélites atraídos pelo seu centro de gravidade. O resultado dessa postura? Enquanto os reinos vizinhos se destruíam em guerras dispendiosas e conspirações familiares, ela governou por mais de 40 anos em absoluta paz e prosperidade, transformando um pequeno país em uma das maiores potências da história humana. Essa grande governante provou que quem se mantém livre de amarras não se torna escravo da vontade de ninguém. Como escreveu um célebre pensador clássico da estratégia, mantenha-se livre de obrigações e compromissos cegos. Esses são apenas os artifícios que os outros usam para manter você sob o controle deles. Pense no seu dia a dia hoje. Toda vez que você assume uma obrigação precipitada, jura apoio a um grupo antes da hora ou toma as dores de uma briga que não te pertence, você está entregando as chaves da sua liberdade. No próximo bloco, nós vamos desmascarar as armadilhas do envolvimento emocional e os erros invisíveis que fazem você perder o seu valor e ser engolido pelo caos dos outros. Bloco 2. Se manter-se independente e desejado por todos traz tanto respeito e liberdade, por que a maioria das pessoas faz exatamente o oposto no dia a dia? Porque temos essa compulsão quase incontrolável de escolher um lado imediatamente, aceitar obrigações sem pensar em entrar de cabeça nas discussões do trabalho, do grupo de amigos ou da família. A resposta está em armadilhas mentais profundas que nos fazem confundir submissão com lealdade e impulsividade com coragem. Para garantir que você nunca mais entregue o seu poder de bandeja por causa desses gatilhos emocionais, preste atenção aos 4 maiores erros que destroem o seu valor e corroem a sua autonomia sem que você perceba. Armadilha 1. A falsa necessidade de pertencimento. Causa. O ser humano tem um medo ancestral de ser isolado. Por conta disso,
Quando surge uma divisão de grupos no seu trabalho ou no seu meio social, a sua mente inconsciente exige que você escolha um lado rapidamente para se sentir seguro e aceito. Consequência: ao entregar o seu alinhamento de primeira, você vira uma peça previsível no tabuleiro do outro. Aquele grupo que te acolheu para de se esforçar para agradar você. O seu valor despenca porque você se tornou uma certeza barata. Solução: troque a busca por aprovação pelo culto ao mistério. Demonstre cordialidade com todos, mas não vista a camisa de facção alguma. Faça o ambiente entender que o seu apoio precisa ser conquistado diariamente, e não dado de graça. Armadilha 2. O envolvimento emocional e a falácia da compaixão. Causa: mentes impulsivas adoram criar tempestades e recrutar plateia. Quando alguém vem até você desabafando, reclamando de um terceiro ou pedindo para você tomar as dores de uma injustiça, a sua empatia imediata é ativada. Consequência: você se deixa arrastar para um conflito que não foi provocado por você. Enquanto os dois combatentes originais continuam lavando roupa suja, você drena o seu tempo, queima o seu filme e gasta energia estratégica resolvendo problemas que não são seus. Solução: mantenha uma neutralidade interior rigorosa. Escute com atenção, acene com a cabeça, mas não absorva o drama alheio. Lembre-se da célebre parábola sobre as rivalidades insensatas. Quando a águia e a porca deixam de cuidar dos próprios ninhos para alimentar paranoias e brigas criadas por terceiros, os filhotes morrem e quem ganha é o manipulador de fora. Armadilha 3. A ilusão da aliança com o mais forte. Causa: diante de uma disputa entre um lado poderoso e um fraco, a tentação lógica é se apressar em apoiar o mais forte para garantir uma fatia da vitória ou garantir proteção imediata. Consequência: quem se alia precocemente ao mais forte é absorvido, ignorado ou descartado após a disputa. E quem se alia ao mais fraco, afunda junto na derrota. Em ambos os casos, você vira peão de manobra. Solução: a única posição segura diante do caos é a espera estratégica. Permita que as partes rivais se desgastem, gastem munição e queimem suas energias. O valor de uma intervenção ou de um apoio tardio é infinitamente superior ao de um alinhamento inicial. Armadilha 4. A dívida emocional e a armadilha do presente. Causa: o hábito de aceitar favores, elogios exagerados e homenagens de pessoas manipuladoras sem entender o preço invisível que vem embutido ali. Consequência: o sentimento inconsciente de dívida ou gratidão. Assim que você aceita um privilégio desnecessário de um polo de poder, você perde a sua voz crítica e a sua capacidade de dizer não no momento decisivo. Solução: aceite gentilezas com elegância externa, mas mantenha um distanciamento emocional frio internamente. Trate favores como cortesias momentâneas, jamais como contratos de lealdade. Preserve a sua liberdade contra a condição de devedor. Entenda o panorama completo. Quem não se compromete não é omisso ou covarde, é um observador que domina o próprio tempo. Como dizia um célebre ditado sobre a sabedoria da espera, quando o mexilhão e a ave brigam na praia travando as próprias forças, quem ganha no final é o pescador que esperou pacientemente o momento de recolher ambos. No próximo bloco, nós vamos ver o método prático e os 3 pilares do distanciamento estratégico para você aprender a ser cortejado por todos e dominar o jogo das expectativas no seu dia a dia. Bloco 3. Agora que desmascaramos as armadilhas emocionais que te fazem tomar partido antes da hora ou entrar de cabeça em disputas alheias, vamos construir o seu método de independência. Nós chegamos ao coração do nosso aprendizado, o passo a passo prático para transformar você em uma figura cortejada, respeitada e totalmente senhora do próprio destino. Para dominar esse posicionamento no seu ambiente de trabalho, nos seus negócios ou nos seus relacionamentos, nós estruturamos o processo em 3 pilares práticos de atuação. Pilar 1. A manutenção da atração circular, o jogo das expectativas. Primeiro pilar consiste em se colocar no centro de forças concorrentes sem jamais entregar a sua vitória a nenhuma delas de forma definitiva. A maioria das pessoas comete o erro de se fechar em um único grupo ou aceitar a primeira proposta relevante. Quando você faz isso, o seu valor tático despenca para zero. O que é? É a arte de acenar com simpatia e possibilidade de aliança para múltiplos lados ao mesmo tempo, mantendo o interesse de todos sempre ativo. Por que funciona? O desejo humano é movido pela rivalidade e pela incerteza. Quando grupos ou líderes rivais percebem que você é apreciado por ambos, eles passam a competir entre si para garantir a sua preferência. O seu valor não sobe por causa do seu esforço, mas sim por conta da disputa alheia. Como aplicar hoje? Se você estiver negociando um projeto, um contrato ou buscando um posicionamento profissional, jamais demonstre exclusividade precipitada.
Deixe claro, de forma sutil e elegante, que você possui outras frentes e conversas em andamento. Lembre-se do que fazia um dos maiores artistas plásticos do século XX. Ele se recusava a assinar contratos de exclusividade com negociantes de arte. O desapego ostensivo dele gerava uma corrida feroz entre os compradores, multiplicando o valor de suas obras. Pilar 2. A neutralidade tática e a arbitragem. Não entre na briga. O segundo pilar aborda como agir quando o ambiente ao seu redor entrar em colapso por conta de rivalidades e disputas diretas. O que é? Manter uma postura de conselheiro ou mediador isento, aparentando interesse em ajudar, mas sem comprometer recursos, energia ou alinhamento emocional com nenhum dos lados. Por que funciona? Em momentos de guerra ou crise, os combatentes ficam cegos pelas próprias emoções e gastam todas as suas forças tentando destruir o oponente. Quem se mantém neutro preserva sua energia intacta, torna-se uma ilha de sanidade e passa a ser procurado por ambos os lados para atuar como juiz ou mediador. Como aplicar hoje? Quando duas pessoas da sua equipe, da sua liderança ou do seu ciclo pessoal entrarem em atrito, recuse o papel de juiz precipitado ou de aliado de bastidor. Escute ambas as partes com serenidade, não emita opiniões que ataquem ninguém e limite-se a sugerir caminhos de equilíbrio. Você será enxergado como uma figura de maturidade e autoridade superior. Pilar 3. A intervenção retardada, o recolhimento da vitória. O terceiro pilar ensina exatamente o momento correto de agir, caso uma intervenção seja realmente necessária. Entenda que neutralidade não significa passividade eterna. Significa esperar o momento exato em que a sua ação terá o maior impacto possível com o menor custo de energia. O que é? A decisão deliberada de adiar o seu posicionamento ou a sua entrada em um projeto até que os competidores e os problemas estejam desgastados e as cartas já estejam na mesa. Por que funciona? Quem entra primeiro no combate arca com todo o custo de abrir caminho, comete os primeiros erros e sofre o desgaste inicial. Quem espera colhe o cenário limpo e atua sobre um ambiente já exausto. Como aplicar hoje? Diante de uma nova iniciativa incerta ou de um conflito de opiniões em uma reunião, não seja o primeiro a se posicionar desesperadamente. Deixe que os mais afoitos apresentem suas propostas, discutam entre si e desgastem suas teses. Quando todos estiverem cansados e sem argumentos, apresente a sua síntese equilibrada e direta. A sua fala terá peso de decisão final. Pense na metáfora da árvore soberana na floresta. Na vegetação densa, os arbustos emaranham-se uns aos outros com espinhos e folhagens baixas, sufocando a si mesmos em uma disputa pequena por luz. Somente a árvore que se recusa a entrar no emaranhado e cresce com independência consegue se alçar acima de toda a floresta e receber o sol de frente. Ao dominar a manutenção da atração, a neutralidade tática e a intervenção retardada, você sai da lama das disputas irrelevantes e constrói uma posição de autonomia e respeito absoluto. No nosso próximo bloco, nós vamos ver o plano de ação e o cronograma de mudança, traçando passo a passo para você aplicar essa independência no seu dia a dia. Bloco 4. Saber o que fazer é apenas a metade do caminho. O verdadeiro desafio, aquele que separa as pessoas comuns das mentes verdadeiramente estratégicas, é colocar a teoria em prática sem recuar diante das primeiras pressões sociais. A verdade é que, quando você começar a mudar a sua postura e deixar de ser aquela pessoa previsível e pronta para dizer sim para tudo, o seu ambiente vai reagir. Pessoas que se acostumaram a usar o seu comprometimento imediato para os próprios interesses tentarão forçar você a escolher um lado. É por isso que a transição para a independência não acontece em um passe de mágica. Ela é uma jornada gradual, construída em fases claras. Para garantir que você passe por essa transformação com total controle e sem fraquejar, dividimos o seu plano de ação em 3 etapas de consolidação. Etapa 1. O freio de emergência e o pausar o refluxo, dias 1 a 7. A primeira semana não é sobre agir com sofisticação, é sobre parar o sangramento de autoridade. O seu único objetivo nestes primeiros dias é quebrar a reatividade automática. Toda vez que alguém pedir a sua opinião em uma briga, exigir a sua adesão rápida a um grupo ou tentar te forçar a assumir um compromisso precipitado, você vai aplicar a regra dos 3 segundos. O hábito, em vez de responder de imediato, respire fundo, faça uma pausa de 3 segundos e use frases de neutralidade elegante. Diga coisas como: entendo a relevância disso, vou analisar o cenário com calma antes de tomar uma posição, ou aprecio o convite, mas no momento preciso manter meu foco totalmente aberto. O impacto: você ganha tempo para pensar criticamente e envia um sinal claro para o ambiente. A sua atenção não é gratuita. Etapa 2. A construção do mistério e a neutralidade ativa, dias 8 a 30. A partir da segunda semana,
a sua nova postura começa a se assentar. É aqui que você deixa de apenas não responder e passa a gerenciar ativamente as expectativas do ambiente. O hábito. Pratique a cordialidade sem proximidade excessiva. Seja impecável no tratamento, educado com todos os lados, mas guarde a sua visão estratégica apenas para si. O desafio desta fase. Você sentirá uma tentação quase física de desabafar ou tomar o partido de alguém para aliviar a tensão do ambiente. Resista. Lembre-se de que a urgência e o drama pertencem aos outros, não a você. O resultado: as pessoas ao seu redor começarão a notar que você não se deixa influenciar facilmente. O seu silêncio passa a ter mais peso do que a gritaria dos afoitos. Etapa 3. O domínio da atratividade e a autonomia soberana, a partir do dia 30. Após um mês de prática consistente, a independência deixa de ser um esforço e se torna o seu estado natural. Você já não precisa se esforçar para parecer neutro ou distante. Você se tornou genuinamente o dono do seu tempo e da sua energia. O hábito. É aqui que você colhe os frutos e aplica o pilar da atração circular. Diante de negociações, projetos ou propostas, você naturalmente se posiciona como a figura mais desejada da mesa, exatamente porque todos sabem que o seu apoio precisa ser conquistado com valor real, e não com chantagem emocional. A consolidação. Você assiste ao caos e às brigas do ambiente com o distanciamento de quem observa um jogo do alto da arquibancada. Você só entra no campo quando o resultado já está desenhado e os seus termos foram plenamente aceitos. Entenda, no começo, manter o distanciamento pode parecer desconfortável. Você sentirá o impulso antigo de correr para agradar ou tentar resolver o problema de todos. Mas cada vez que você segura esse impulso, a sua mentalidade ganha músculos. Você percebe que a verdadeira liberdade não está em ter todas as respostas imediatas ou em participar de todas as rodas de conversa, mas em ter o controle absoluto da sua própria atenção. No nosso quinto e último bloco, nós vamos fechar esta grande lição com histórias reais de transformação, a síntese definitiva da lei e a nossa chamada de encerramento. Bloco 5. Se você acompanhou toda essa jornada até este momento, você já não enxerga o mundo ao seu redor com a mesma ingenuidade de antes. Você agora domina o código invisível que separa aqueles que vivem apagando incêndios alheios daqueles que governam o próprio destino. E para que não reste nenhuma dúvida de que recusar o envolvimento precipitado é o divisor de águas absoluto entre ser peão de manobra ou senhor do tabuleiro, observe como essa mudança de postura transforma a vida real. Pense na trajetória de uma diplomata e governante de um pequeno ducado que vivia no epicentro de uma guerra violenta entre grandes impérios. Todos ao redor exigiam alianças definitivas, mas ela recusou-se a entregar a sua soberania a qualquer uma das facções. Ela recebeu os soberanos com elegância, trocou presentes, acenou com possibilidades de apoio, mas manteve suas tropas e sua assinatura totalmente livres. Enquanto grandes reinos vizinhos foram saqueados, destruídos e levados à ruína por entrarem em brigas de terceiros, o seu território preservou a riqueza, a paz e a autonomia por mais de um século. Ou observe o exemplo de um respeitado negociador internacional de alto escalão durante uma grave crise política. Quando a revolução estourou nas ruas e todos corriam desesperadamente para tomar partido, ele permaneceu recolhido em sua residência, apenas ouvindo o soar dos sinos. Ele recusou-se a declarar apoio a qualquer um dos lados até que o vencedor estivesse irrevogavelmente definido. O resultado? Enquanto os afoitos perderam o poder ou foram guilhotinados no processo, ele garantiu a sua transição perfeita para o novo regime e serviu com relevância máxima nos governos seguintes. Ele venceu simplesmente por não se desgastar na batalha dos outros. A síntese definitiva da lei. Guarde estas verdades no centro da sua mente para o resto da vida. Quem se entrega rápido demais perde o respeito de todos. A pressa de se comprometer, a urgência de escolher um lado e o hábito de entrar em discussões que não são suas são os maiores ladrões da sua energia e da sua autoridade. O verdadeiro poder não reside em gritar mais alto ou em dar opiniões sobre tudo, mas em manter-se como um centro de gravidade. Seja cortejado por todos, alimente expectativas sem jamais satisfazê-las por completo e assista de fora ao desgaste dos imprudentes. Quem controla o próprio tempo e recusa as amarras do momento se torna dono do jogo. O chamado à ação e autorresponsabilidade. A escolha de como você vai se posicionar a partir de hoje é única e exclusivamente sua. Você pode continuar reagindo no piloto automático, sendo arrastado pelas emoções dos outros e implorando por atenção. Ou pode assumir o compromisso maduro de resgatar o controle total sobre a sua vida. Ninguém virá impor limites ou valorizar o seu tempo por você. O método foi entregue, as ferramentas estão na sua mão e a responsabilidade de agir com sabedoria é inteiramente sua.
O momento de parar de ser ingênuo e assumir a sua soberania é agora. Encerramento do canal. Se este conteúdo abriu a sua mente e trouxe a clareza de que você precisava hoje, faça essa sabedoria ir mais longe. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de poder e desenvolvimento pessoal. Deixe o seu gostei neste vídeo e escreva nos comentários. Qual é o compromisso precipitado ou briga de terceiros que você vai cortar da sua vida a partir de hoje? A sua resposta nos comentários fortalece essa comunidade de mentes estratégicas. Mantenha a sua independência, domine o jogo das expectativas e caminhe com sabedoria. Missão dada é missão cumprida.